Gravando. Eu me chamo Paulo Roberto Massaro e serei um dos docentes responsáveis por Língua Francesa 2 no período noturno, no segundo semestre de 2015. Dando, evidentemente, continuidade a Francês 1, nós continuaremos trabalhando com a questão das competências básicas de comunicação em língua francesa. Isso, claro, dentro das 4 habilidades, compreensão oral, expressão oral, compreensão escrita e expressão escrita, focando de modo mais particular a questão de contar histórias em francês. Contar histórias significa, então, contar histórias no presente e contar histórias no passado. Então, para conseguir dar seguimento ao francês 1, vai ter a introdução, então, o que marca de maneira bastante específica o francês 2 é a introdução dos tempos do passado e, em particular, a introdução de um passado que se chama, em francês, passé composé, certo? E esse passado, esse tipo de tempo verbal, caracteriza a questão do contar histórias cotidianas, contar histórias que me aconteceram no mês passado, no ano passado, contar histórias para um interlocutor que esteja presente comigo. Então é diferente em francês a questão do passado, esse tipo de passado de fatos cotidianos, do passado, de um outro passado que a gente poderia dizer passado histórico, passado literário, certo? Então, na disciplina de língua do segundo semestre, especificamente, vocês aprenderão as questões ligadas à comunicação, portanto, focadas no passado composto e nos elementos, outros elementos linguísticos discursivos necessários a contar histórias. Então, os conectores temporais, os conectores espaciais. Este é o grande conteúdo e a síntese dos objetivos de francês 2. Então vamos lá, vamos contar histórias em francês, tanto orais como escritas. A avaliação dessa disciplina terá, como normalmente todos os professores fazem, uma avaliação contínua ao longo do semestre, baseado nas atividades, exercícios, redações, tanto feitas em sala de aula como em casa, um exame bimestral e um exame final, esses 2 exames correspondendo à avaliação de competências linguístico-discursivas, focalizando tanto a contação de histórias no presente como a contação de histórias no passado, certo? E também para ajudar a trabalhar a questão da contação de histórias, nós vamos trabalhar um livro de leitura que lê em casa, discute em sala, analisa certos fragmentos em sala, que será Enregistrement Pirate, do Philippe Delerme. E também serão inseridos fragmentos de textos multimodais, textos que jogam, digamos assim, com a questão da imagem e do texto, e também sons e coisas do gênero, tudo para que atingir o objetivo de tornar essas histórias contadas mais interessantes, mais vivas. Hoje em dia, como vocês sabem, não se trabalha mais unicamente com o texto unimodal, mas com o texto multimodal. E como trabalho final dessa disciplina, então, será solicitado contar uma história por escrito, mas de maneira multimodal. É isso.